Meu nome é David, sou aluno da Unifesp do curso de Engenharia de Computação do Polo de Casa Branca. Nesse semestre foi proposta uma forma de ajudar a sociedade em conjunto com um mundo mais sustentável. Dessa forma, decidimos utilizar de pontos de ônibus que têm como finalidade promover embarque e desembarque de pessoas e elaboramos aplicar placas solares em suas superfícies. Com a geração dessa energia renovável, produzindo energia para alimentar postes que iria iluminar os postes de ônibus com mais eficiência, fornecendo uma entrada de USB para que o indivíduo possa carregar o seu celular. Atualmente, a maior preocupação dos usuários de transporte público é requisito à segurança. Uma pesquisa nacional de qualidade de transporte, realizada em todo o país, apresentou que cerca de 21% dos entrevistados que o ponto negativo do transporte público é a ausência de iluminação. Dessa forma, podemos perceber que a maioria das cidades, inclusive Casa Branca, São Paulo, temos sérios problemas quando se trata de iluminação nos pontos de ônibus. Um problema que envolve não só o bem-estar da população, mas também a segurança que todos dependem desse serviço público. Pontos em lugares afastados e escuros em períodos noturnos trazem um desconforto a qualquer cidadão. Além disso, encontramos solucionar um problema que acontece geralmente com todo cidadão, o desligamento da bateria, que muitas vezes está longe de casa e deixando incapaz de ligar para alguém. Dessa forma, estipulamos desenvolver um projeto para adicionar painéis solares em pontos de ônibus, gerando energias renováveis para iluminar os pontos de ônibus e transportar em carregadores, trazendo mais conforto às pessoas que esperariam o ônibus chegar. O projeto pensa em uma instalação de piloto de uma ou duas placas fotovoltaicas por pontos de ônibus, a fim de gerar uma energia suficiente para deixar uma luz simples de 60 watts em LED, acesa por máximo 12 horas por dia, sanando dessa forma o problema de falta de iluminação em certos pontos de ônibus, inclusive em locais afastados, onde, claro, teria a prioridade para a execução do projeto. Aproveitando a energia gerada no local, iremos disponibilizar saídas USB, capazes de carregar qualquer dispositivo móvel, evitando dessa forma que o cidadão possa passar pelo desconforto de ficar inclusive sem a bateria do smartphone. Além disso, agora vamos reproduzir um vídeo falando sobre como é capturada a energia solar e transformada em energia elétrica. Cycle, sua pegada mais leve, apresenta o que é energia solar. Energia solar é a energia eletromagnética cuja fonte é o Sol. Ela é renovável e pode ser transformada em energia térmica ou energia elétrica e aplicada para diversos usos. As duas principais formas de aproveitamento da energia solar são a geração de energia elétrica e o aquecimento solar de água. Geração de energia elétrica. Existem dois sistemas, o heliotérmico e o fotovoltaico. A energia heliotérmica é também chamada de energia solar concentrada ou CSP na sigla em inglês. O processo está baseado na reflexão dos raios solares utilizando um conjunto de espelhos. Ao acompanhar a posição do Sol ao longo do dia, os espelhos refletem os raios para um receptor de calor. Em seguida, a energia térmica é transferida para um líquido, que se mantém em alta temperatura para transformar água em vapor. A partir daí, a usina heliotérmica segue os mesmos processos de uma usina convencional. O vapor gerado movimenta uma turbina e aciona um gerador, produzindo assim energia elétrica. Uma vantagem é a possibilidade de armazenar energia em forma de calor em reservatórios específicos, sendo possível gerar energia elétrica mesmo em dias nublados ou durante a noite. Existem 4 tecnologias heliotérmicas coletoras: calha cilindro parabólico, coletor linear Fresnel, disco parabólico e torre solar central. As heliotérmicas requerem grande incidência solar, portanto precisa haver um estudo prévio detalhado antes da instalação em uma região. Elas também demandam grandes áreas, o que aumenta o impacto da obra, principalmente sobre a vegetação. No entanto, os locais escolhidos costumam ser áreas áridas, para evitar a utilização de terra fértil ou grandes danos a ecossistemas. Alguns pássaros podem ser prejudicados pela tecnologia de torre central, mas há desenvolvimento de sistemas para a emissão de alertas, de modo a evitar acidentes. Pilotos de aviões com trajetórias mais próximas à superfície também precisam ficar atentos à luminosidade da torre central. Voos comerciais não são afetados por esse tipo de usina. Já a energia fotovoltaica é aquela na qual a irradiação solar é transformada diretamente em energia elétrica, sem passar pela fase de energia térmica. As células fotovoltaicas são feitas a partir de materiais semicondutores
semicondutores, normalmente o silício. Quando a célula é exposta à luz, parte dos elétrons do material iluminado absorve fótons, que são partículas de energia presentes na luz solar. Os elétrons livres são transportados pelo semicondutor até serem puxados por um campo elétrico. Este campo elétrico é formado na área de junção dos materiais, por uma diferença de potencial elétrico existente entre os semicondutores. Os elétrons livres são levados para fora da célula solar e ficam disponíveis para serem usados na forma de energia elétrica. Ao contrário do sistema heliotérmico, o fotovoltaico não requer alta irradiação solar para funcionar. No entanto, é mais intermitente, pois a energia gerada depende da densidade das nuvens, que podem bloquear raios solares, e a possibilidade de armazenamento é restrita. As células fotovoltaicas ainda têm muito a evoluir para se tornarem mais eficientes. Além de usinas fotovoltaicas, o sistema pode ser instalado em residências, inclusive com possibilidade de ser ligado à rede. Isso pode baratear o preço da conta de energia elétrica ou até conceder créditos para o microgerador. Veja mais nas matérias linkadas na descrição. Aquecimento solar de água. Outra forma de aproveitamento de radiação solar é o aquecimento térmico. Ele pode ser feito por meio de um processo de absorção da luz solar por coletores, que são normalmente instalados nos telhados das edificações e residências. A energia solar é renovável e inesgotável. Diferentemente dos combustíveis fósseis, o processo estrito de geração de energia elétrica a partir da energia solar não emite dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e dióxido de carbono, todos gases poluentes com efeitos nocivos à saúde humana e que contribuem para o aquecimento global. Heliotérmicas, por exemplo, requerem áreas menos extensas que hidrelétricas e podem ser instaladas em regiões áridas. No entanto, ainda é necessário aumentar a eficiência e baratear o custo da implantação de usinas fotovoltaicas, assim como melhorar os sistemas de limpeza das heliotérmicas. É extremamente importante pensar no todo da cadeia produtiva. As células fotovoltaicas têm um componente principal, que é o silício. Ele exige mineração, que sempre impacta o solo e água subterrânea. A sílica cristalina é cancerígena se inalada continuamente, portanto, os trabalhadores precisam ter excelentes condições ocupacionais para que problemas sejam evitados. Além disso, é fundamental que painéis fotovoltaicos e outras peças dos sistemas de extração solar recebam destinação correta, já que apresentam potenciais de toxicidade, sem contar que a reciclagem ainda não atingiu níveis satisfatórios para esses itens. Agora vamos falar sobre a justificativa e por que a gente decidiu fazer esse projeto. O tema pontos de ônibus com energia sustentável fotovoltaica foi escolhido pelo fato de capitais do Brasil e cidades do interior de todos os estados brasileiros têm pontos de ônibus com focos de luz específicos, especialmente em lugares escuros e mais vulneráveis. Algumas vezes as lâmpadas estão apagadas, facilitando a insegurança da população. Por vezes o coletivo acaba demorando e o cidadão fica esperando no escuro sem segurança alguma, isolado, e acaba aumentando ainda mais o estresse do dia a dia do cidadão. Com o tema escolhido, a energia fotovoltaica no ponto de ônibus deixará os pontos iluminados sem afetar o meio ambiente e proporcionará mais conforto ao cidadão, pelo fato de acontecer algo. Ele terá saída USB para carregar o smartphone para poder entrar em contato com a polícia em caso de assalto e etc. Diminuindo a insegurança do cidadão que espera no ponto de ônibus e facilitando o embarque, e ainda assim ajudando o motorista do ônibus, que terá mais visibilidade no ponto de ônibus, e ainda um telhado verde facilitando uma superfície impermeável e drenagem para evitar encharcamento. A energia solar precisa ser melhor explorada, pois o Brasil é um país com muita incidência solar e abundância. Além disso, a sustentabilidade é um assunto importante. A escolha desse tema nos aproxima de um problema real e nos dá a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que estamos adquirindo com cursos para ajudar a sociedade em si. O sistema de ponto de ônibus com energia sustentável fará com que a gente ajude e melhore o meio ambiente e deixará a cidade mais ecológica, não emitindo poluentes na atmosfera. E é uma energia renovável, extremamente confiável, facilitando de instalação e baixo custo de manutenção. Tem vida útil e retorno de investimento, pelo fato da cidade ficará menos poluente e assim trará economia para a cidade.